Eu gostaria de estar discutindo com vocês hoje um pouquinho sobre a crise humanitária no Afeganistão, acidulada principalmente com a retirada das tropas americanas da região. Esses eventos que têm sido trazidos então pela mídia me fizeram refletir sobre um tema que eu li há alguns anos no livro do historiador inglês marxista Eric Hobsbawm, que é este que eu coloco aqui para vocês, que é o livro que trata sobre globalização, democracia e terrorismo. Apesar desse livro estar um pouco desatualizado, ele foi lançado em 2007, então ele não trata de questões muito atuais sobre crise, sobre refugiados, em especial a crise na Síria, né, onde assistimos aí o quarto mandato do presidente Bashar al-Assad. Assim como ele também, este livro ele não trata da ação do grupo fundamentalista, o Estado Islâmico. Mas esse livro traz um conceito muito importante, que é o conceito de imperialismo dos direitos humanos, que eu já vou falar sobre esse conceito com vocês. Hobsbawm, nesse livro, ele exemplifica dois casos que ocorreram no final da década de 70 do século passado, no Camboja, né, onde eu tinha então o ditador, o Pol Pot, que instalou um governo genocida no Camboja, e ele exemplifica falando como a incursão do Vietnã conseguiu então a deposição de Pol Pot, né? E outro exemplo também, ele fala sobre o governo genocida também de Idi Amin Dada na Uganda, e da incursão da Tanzânia, uma incursão bastante rápida, em que consegue também a deposição do Idi Amin Dada. E um detalhe muito importante a ser frisado é que, mesmo depois da deposição de Pol Pot, do Camboja, os Estados Unidos continuou apoiando o Pol Pot. E agora, falando um pouco sobre os Estados Unidos, eu vou explanar para vocês um pouquinho sobre esse conceito de imperialismo dos direitos humanos. O imperialismo dos direitos humanos, ele, resumidamente, falaria que uma nação imperialista justificaria sua incursão em um outro país para levar a esse país, que está em um caos humanitário, ao restabelecimento de valores caros, de valores da democracia e de valores dos direitos humanos. Mas temos que pensar muito, e a história vai nos trazer vários exemplos ligados em especial aos Estados Unidos, lembrando, por exemplo, sobre a invasão que os Estados Unidos realizou sobre o Iraque, né? E pensando hoje se efetivamente os Estados Unidos cumpriu o seu papel de restabelecimento dos direitos humanos no Iraque, ou se isso serviu apenas como justificativa para um interesse talvez maior que os Estados Unidos tinha no Iraque. Talvez a importância aí da questão do petróleo. E há de se ressaltar que, historicamente, os Estados Unidos havia apoiado Saddam Hussein na guerra em que iniciou-se, né, em 1980, entre o Irã e o Iraque, onde o Iraque invadiu o Irã, o Irã que vinha de uma crise, da chamada Revolução Islâmica, né, onde o Ayatollah Khomeini havia então retirado do poder o Shah Reza Pahlavi e instalado então um governo teocrático, um governo islâmico.
É, e Saddam, aproveitando de todo esse desgaste que tinha ocorrido no Irã e apoiado, né, recebendo financiamento e armamento dos Estados Unidos, acaba dando início à guerra do Irã-Iraque, que acabou sendo uma guerra de quase uma década. E podemos lembrar também que neste mesmo evento houve uma crise também muito grande ligada aos Estados Unidos, porque mais para frente descobriram essa questão do Irã contra, né, em que os Estados Unidos também havia possibilitado também a compra de armamento por parte do Irã. Então, uma postura bastante contraditória do Estado norte-americano. Pensando agora em relação ao Afeganistão, a justificativa para a invasão, para a incursão dos Estados Unidos no Afeganistão está ligada também ao imperialismo dos direitos humanos, né? E nós estamos vendo que os objetivos não foram alcançados agora que estamos tendo a retomada da capital, né, de Cabul, pelo grupo fundamentalista Talibã, né? Nós estamos vendo pela mídia que a crise humanitária continua a imperar e tende a se agravar dentro do Afeganistão. Há de se ressaltar, né, que o historiador que citei, Eric Hobsbawm, ele é completamente contra a questão de você transportar ideias, propagar ideias a bordo de tanques, através da força. O historiador Eric Hobsbawm, ele se opõe, ele jamais acredita, né, na questão de você ter uma imposição de valores através da força. Mais um detalhe que eu gostaria de conversar com vocês em relação à questão da pandemia. Agora, o Talibã retomando o controle do governo em Cabul e na região, em outras regiões do Afeganistão, uma das medidas do Talibã foi proibir a distribuição de vacinas contra a Covid na região. Então, olha um outro viés da questão humanitária, o que vai aumentar esta crise humanitária na região. Sabemos que grupos fundamentalistas, como o Talibã, o Estado Islâmico, os judeus ortodoxos e mesmo grupos evangélicos pentecostais no Brasil, se colocam diametralmente opostos à questão da vacinação, né? São grupos negacionistas, né? Aqui no Brasil, vários representantes de grupos evangélicos se colocaram muito mais a favor do tratamento precoce indicado pelo o presidente Bolsonaro, né? Ou seja, o uso de medicamentos como a ivermectina e a cloroquina, que são medicamentos que comprovadamente sem ineficácia em relação ao Covid. Então, temos também que pensar nesta crise que vai se instalar agora no Afeganistão, pela proibição da distribuição e da vacinação da população ali presente. Tá? Retomando, jamais eu estou aqui fazendo propaganda contra os direitos humanos, jamais estarei fazendo propaganda aqui pró-Talibã ou qualquer grupo fundamentalista. Mas eu gostaria que vocês refletissem nessa questão do imperialismo dos direitos humanos. Desta forma que os Estados Unidos, em especial, utiliza para justificar a incursão em um determinado país, para levar a democracia, para levar valores caros para a humanidade, como os direitos humanos. Então, só estou fazendo essa observação para que vocês reflitam sobre a cobertura que a mídia faz sobre
esses eventos, e em especial a crise humanitária no Afeganistão, para que possamos ir além da leitura rasa de uma notícia ou através de um comentário simplificado nas redes sociais, por exemplo, de um colega no Facebook, e para que vocês procurem então uma literatura mais coesa, para que vocês procurem então, por exemplo, ler Globalização, Democracia e Terrorismo, de Eric Hobsbawm, para que possamos ter uma discussão mais sólida, uma discussão mais bem sedimentada em relação aos valores que estão ocultos, que estão por trás desta justificativa, então, do imperialismo dos direitos humanos. Tá? Desejo um abraço a todos e muita saúde.